Amém. Que momento alegre nós tivemos, irmão. Coisa boa. Isso anima o coração da gente. Como é do conhecimento dos irmãos, tivemos uma abençoada conferência no início desse ano, em que foi tratado de assuntos tão pertinentes, tão atual, e os irmãos que compartilharam, como já sabe, o meu, o Rodrigo Abac, o Cláudio, no mesmo espírito, vou assim dizer, trazendo palavras que nos animam, nos adverte. E eu peguei um pedacinho do que o Rodrigo Abarca compartilhou, e ele falando sobre o combate da fé, e algumas coisas me chamou a atenção, e gostaria de repartir um pouquinho com os irmãos. Somente quando se trata da história da igreja, eu gosto muito. Assim que voltamos à conferência, se eu estou enganado, lá de São Lourenço, né, foi comentado também, foi uma quando o irmão compartilhou sobre a igreja, o caminhado do povo de Deus, esqueci o nome dele, aquele lá do sul, Claudinei, né? E, até ajudado pela Patrícia, eu comprei aqueles livros, 3 volumes da história da igreja, do Andrew Murray, né? E tenho apreciado, sempre que posso, dar uma corridinha lá e vou olhando. Meu tempo para poder de leitura diminuiu muito, mas não posso perder isso não, é tão bom. Ler a Bíblia, ler bons livros, nos ajuda e nos dá. Então, olhando mais um pouco desse irmão falando sobre a história da igreja, comenta alguns imperadores, o que me chamou a atenção quando o irmão falou do imperador Domiciano. Falei, gente, como pode? E as coisas parece que caminham nos nossos dias da mesma direção. Apocalipse foi um dos textos que ele leu, Apocalipse capítulo 2, verso 26 e 27. Ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Porque à frente, do capítulo 3, verso 21, e é interessante que é falar da igreja de Laodiceia, e que promessa há aqui para o vencedor. Ao vencedor, Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E ainda, capítulo 5, foi um texto que ele leu, estou repetindo aqui, então vou pagar aqui. Capítulo 5, verso 9 e 10. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino de sacerdote e reinarão sobre a terra. Reinarão sobre a terra. Você, quando eu li esse texto, me remete ao capítulo 1 desse mesmo livro, pegava 5 e 6. Ele fala da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Jesus, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino de sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos conduza nessa pequena meditação. Concede-nos graça e sabedoria, porque estamos pisando no terreno santo. Queremos que o Senhor conduza as nossas palavras,
os nossos ouvidos, porque esse tempo é do Senhor e queremos usá-lo para a glória do teu nome. Que o Senhor seja visto e que o Senhor seja ouvido. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Lembro-me que o irmão, ao falar isso, falou assim: olha, irmãos, vendo algo em comum nesses textos. Tem mais outro texto que eu vou deixar para depois. De que todos isso aponta a questão do trono, do reino, do reinado. E a grande batalha, todo esse tempo, é quem governa, quem reina. Alguém que foi criado diz: eu subirei, subirei. Se eu não estou enganado, ele dá 5 subirei. E tem 5 descerei também. Se eu Deus deu para ele 5 vezes, você vai descer. 5 vezes ele fala subir, 5 vezes o Senhor fala em descer para ele. Irmãos, até hoje a questão é quem manda, quem governa. E para mim, ficou uma chamada de atenção exatamente isso. Senhor, me faz ver que o Senhor é que reina na minha vida. Haja qualquer circunstância, haja o que houver, o Senhor reina. Tantas coisas têm acontecido nos nossos dias, irmãos. Mas se nós estamos focados em quem é o que dirige a nossa vida, o que governa a nossa vida, estamos bem ancorados. E não somente isso. Lembra, o Senhor em todas as coisas Ele nos preveniu. Ele foi claro com cada um de nós. Mas o que nos espera? Como já foi falado, não só a alegria da nossa salvação, que bom, irmãos, mas o Senhor está preparando povo seu para reinar com Ele. Eu fico admirado, não consigo entender muito isso aí, não. Mas uma coisa eu tenho falado: Senhor, eu quero. O Senhor disse isso, eu quero. Ele tem preparado um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. E a chamada é: assim como, lemos aqui, o Senhor venceu e assentou-se no trono do Pai. E lembra que eu vou falar, não é um trono de segunda categoria, não. Ele assentou no trono do Pai. E hoje, irmãos, tenha isso claro na sua mente. Ele está sentado, não está de braços cruzados, quietinho, não. Há um grande movimento nesse trono. Há muitas coisas sendo feitas nesse trono. Lembra de Isaías? Ele viu no dia da morte do rei Uzias, ele viu Deus nesse trono e quantas coisas aconteciam nesse trono. Um grande movimento, grande trabalho. O Senhor não está dormindo. Tudo está debaixo do seu controle. Lembra que o irmão citou o Salmo 2 e lá se diz o Senhor. Há certas coisas na Bíblia que eu leio e fico se perguntando. Lembra da questão de Jó? Né? O inimigo foi lá também. E o Senhor traz aquele desafio para ele. E Jó foi desafiado. Lembra da questão de Acabe? E o Senhor pergunta: quem eu vou mandar para enganar Acabe para que suba, né, e morra? Aí está um espírito lá. Ele vai lá. Interessante. São coisas que eu leio e fico: Senhor, eu preciso entender. Só vou tocar aqui nisso aí, né? E aí sai um espírito e diz: eu vou enganar. Eu coloquei: serei o espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Vai, você vai ser bem sucedido. Deu acontecido. Irmãos, o Senhor reina. E aquele que quis subir tem seu prazo limitado. E que quando lemos Apocalipse, capítulo 12, foi mencionado lá, esse pouco tempo lhe resta. Irmãos, eu fico perguntando para mim, eu preciso me alegrar mais no Senhor, descansar mais no Senhor, não nas tarefas, nas coisas que nos vêm, que o Senhor nos disse: essa aqui seremos afligidos. Parece que Mateus capítulo 10 fala assim: por causa do meu nome, serão levados a governadores, a reis, serão julgados e assim por diante. E isso aconteceu com muitos santos. E por isso a minha chamada de atenção foi nesse ponto aqui. Pegando o que o irmão escreve lá e também que foi compartilhado, parece que começa essa dinastia, esse império, que era o Império Romano, ele mandava naquela época, tinha todo o poder, controlava tudo, e quem se levantasse contra Roma estava arrasado, porque não aguentava mesmo. E é impressionante, irmãos. A gente lê com respeito à derrubada de Jerusalém com o general Tito. Esse irmão comenta que
Parece que diz assim, parece que Deus nos ajudou porque a fortaleza de Jerusalém não era brincadeira. Foi muito tempo para eles tomar Jerusalém. E ora, era um império. Mas Jesus havia dito, e ele tem dito hoje para mim e para você. O que o Senhor tem dito para mim e para você hoje? A questão, quando lemos, e para mim, esse período que começa com Nero e vai para um tal de imperador, e ali diz assim: terei tribulação de 10 dias. Irmão, você não é obrigado a concordar comigo, mas lendo alguns, ele diz assim: que cada dia representava um imperador. Teve mais imperador nesse período, mas teve imperador que foi. Teve um, pelo menos, que foi muito bom. Eu permiti comentar sobre ele, lendo esse livro. Mas, queridos irmãos, eu terei tribulações de 10 dias. O Senhor fala lá, igreja de Esmirna, é isso? E cada dia era um imperador. Começando com Nero, que sabemos que ele é conhecido por causa da sua crueldade, ao colocar fogo em Roma, jogou a culpa nos cristãos. Sai dessa. Palavras dele eram a palavra final. Muito bem. Então, irmãos, depois de Nero, entra o general Tito, deixa eu ver se estou fazendo fusão, e esse Domiciliano, ele era irmão mais novo desse general Tito, que assume o poder. Esse irmão diz que ele possuía um caráter covarde, duvidoso e cruel. Perseguiu os cristãos porque alimentava uma superstição de que nasceria na Judéia um da descendência de Davi que iria tomar o império e governar totalmente. Então, isso aí o assombrava de tal forma que o negócio dele, vamos eliminar mesmo. Não poupou nem os seus concidadãos romanos. O irmão menciona que ele matou seu primo, Flávio Clemente, que havia se casado com consentimento dele com Domicília, e ela foi exilada, no mesmo caso que aconteceu com João, o apóstolo João, que foi banido lá para a ilha de Patmos. Muitas vítimas só porque era cristão. Queridos irmãos, não se assuste porque a coisa está funilando também nos nossos dias. E porque você é cristão, você agora perde todos os seus direitos. Por que isso? Voltando um pouquinho. Ele, para dominar sobre todo o império, mandou fazer uma estátua dele mesmo e todas as pessoas, todo cidadão que fazia parte do império teria que adorar essa imagem do imperador. E se você não adorasse, era como aquele cartãozinho da vacina que nós passamos por uns dias atrás. Tomou a vacina? Tomou. Pode entrar. Tomou a vacina? Não tomou? Não pode. Você percebeu que está vendo um treino por aí? Tomou vacina? Você pode entrar no avião. Não tomou? Você não pode. Irmãos, foi tão uma piada. Eu estava lá de férias, ganhei as férias de Raquel e Rúbia, lá, João Pessoa. Vamos, saímos da praia, vamos almoçar. Lá, fomos barrados na entrada. Cadê o cartão de vacina para poder almoçar? Meu amigo, não, 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 não. Sem o cartão você não almoça. Saímos desse restaurante, fomos no outro e almoçamos. Vocês verem que coisa. Se você não adorasse a imagem do imperador, você perdia todos os seus direitos. E os seus bens eram confiscados. Alguns eram lançados para as feras. Esse irmão disse que eu não entendi muito bem. Falou que era costurado com feras, costurava a pessoa com feras e entregava para cachorro e outros bichos para ser dilacerados. Há muitas histórias pesadas que esse homem fez, que esse imperador fez na sua gestão. Se você não prestasse o culto
Agora, eis a pergunta. Porque esse imperador, lembra o irmão falando que ainda tem até no museu até hoje, né? Mandou imprimir uma moeda, e nessa moeda escrita lá o nome dele, Domiciano, o Senhor, a coisa que ele diz, né? Irmãos, quem é o seu Senhor? Quem é o seu rei? E se isso aconteceu hoje, como é que nós vamos sair dessa? Vocês estão entendendo, irmãos? A situação pela qual aqueles irmãos passaram. Mas o Senhor havia dito, ele predisse isso para eles. Seria entregado a reis, seria na presença de governadores, seriam julgados. Esse era o quadro. E o Senhor havia prevenido. Assim como também o Senhor preveniu os seus com respeito à derrubada de Jerusalém. Quando vi Jerusalém sitiada de exército, saber que está próximo à sua devastação. Então, se você estiver na cidade, fuja. Ele tinha essa chance de fugir. Mas se levanta esse pé, você vai fugir para onde? Por isso, queridos irmãos, lembro de Apocalipse capítulo 3, quando o Senhor fala à igreja de Filadélfia, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar aqueles que habitam sobre a terra. Onde é o meu e o seu lugar de habitação? Onde estamos habitando? Gosto e até incentivo os irmãos ao acordar depois de você ter o seu momento com o Senhor, você lembrar de um cântico, de um hino, um cântico. Te garanto que você vai passar o dia e quando terminar você está lembrando daquele cântico. E isso te faz esquecer muitas coisas e adorar esse nosso amado Senhor. Esse homem, irmãos, voltando aqui, ele tinha um hábito interessante. Eu achei isso curioso, por isso que eu quero relatar para os irmãos. Ele pegava um rolo e escrevia os nomes das pessoas próximas do seu reino e mantinha isso num rolo, escrito os nomes das pessoas, mantinha esse rolo cuidadosamente guardado com ele. O nome dessas pessoas eram os nomes das próximas pessoas que ele iria matar. Uma criança, e criança é uma beleza, né? Brincando nos aposentos reais, foi até a almofada em que ele descansava e, na obexê lá, achou o rolo. Pegou o rolo e levou para a imperatriz. A imperatriz, ao pegar aquele rolo, a criança tinha brincado lá, né? Onde ele reclinava, pegou o rolo e ela ficou assombrada, assustada, porque o nome dela estava lá na lista. E também de pessoas conhecidas. Já pensou? Ela deitada do lado de um que já está na lista, para que dia que vai ser, hein? Constava na lista, nessa lista pesada, o nome dela. Ela chamou aquelas pessoas que também os nomes estavam lá, ó, o negócio é teu, seu nome está aqui. Você não vai escapar também, não. E dois oficiais da família dele botou um fim na sua vida. Mataram. Foi violência, a violência também alcançou. Lá se foi esse homem embora. No mesmo dia da sua morte, o irmão da cita, lá 18 de setembro de 96, o Senado romano elegeu Nerva como escolhido do Senado para ser o novo imperador. Interessante que a reputação desse homem era boa. Ele era um homem de boa índole. E seu reinado foi favorável aos cristãos. Foi um reinado de paz, de prosperidade. E aí, irmãos, eu quero entender por que João volta. Deus levantou esse imperador. Agora, muitos que haviam sido banidos, ele manda chamar de volta e devolve aquilo que havia sido confiscado daquelas pessoas. João pôde voltar para as igrejas da Ásia e continuar o seu trabalho. Esse Nerva
Não reinou por muito tempo, mas ele revogou aqueles estatutos malignos promulgados por Domiciano. Irmãos, a nossa esperança e a nossa firmeza de aguardarmos é o nosso glorioso Rei. Esse será um reinado de paz, reinado próspero, reinado de amor. E a nossa alegria sabemos que nós, você e eu, somos convidados por Ele a participarmos com Ele do seu reino. Eu fico entusiasmado quando vejo isso. Creio que você também. Por isso, quando lemos ainda a palavra do Senhor, há expressões tão bonitas que o Senhor usou. Em Lucas 12:32, o Senhor usa uma expressão que eu gosto muito. Não sei se os irmãos se lembram. Não temas, ó pequeno rebanho. Não temas, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Foi do agrado do Pai, pequeno rebanho. Não é tão grande assim. Quando fala de ser pequeno, ele fala de sermos humildes, de sermos a semelhança do nosso grande rei. Não temas, ó pequeno rebanho, pois o Pai agradou em dar-vos o seu reino. Mas interessante, irmãos, quando vemos o final do Apocalipse, depois, o irmão menciona o capítulo 12 de Apocalipse, eu não quero entrar aí, quero dar oportunidade para outros irmãos também, mas Apocalipse capítulo 22, que versículo gostoso de ler. Ele diz assim, Apocalipse 22, verso de número 5. De contemplar a face do Senhor, e depois assim, então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E olha aí, irmãos, e reinarão pelos séculos dos séculos. Isto é o que o Senhor está preparando para você e para mim. Por isso, irmãos, para muitos lá, como tem igreja em Esmina, ser fiel até a morte. Do que lemos logo no início aqui, ao vencedor, ao que guardar as minhas obras. Como precisamos guardar aquilo que o Senhor tem nos mostrado? É viver isto em realidade. Mas, irmão, que bom. O Senhor brilhará sobre nós. Não precisaremos da luz do sol nem da luz de candeia. E reinarão com o Senhor para sempre, para sempre, para sempre. Irmãos, o nosso brado é brado de vitória, por isso eu pedi para cantarmos o dia da vitória, em que virá o Senhor. Que dia é esse? Me lembro, não sei qual irmão, contando de que na sua fazenda lá havia chocando a galinha, eu vou concluir aí, e entre os que nasceu um bichinho bem esquisito no meio lá dos pintinhos. E crescia, mas eu observava que os pintinhos sempre de cabeça para baixo. E esse outro olhava sempre para cima. Até que certo dia foi crescendo. Até que certo dia aprontou uma tempestade violenta, galinha com seus pintinhos escondeu, e aquela ave, ao invés de esconder, saiu por lá de fora e subiu em cima do galinheiro, treinou as suas asas, e em meio à tempestade alçou o voo e foi embora. Creio que assim será esse dia, de grande horror para muitos, mas para nós que estamos nele, é levantarmos a nossa cabeça. A nossa redenção chegou. Não haverá choro, não haverá pranto, não haverá luto, e haverá um Deus que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que dia glorioso!
Essa é a nossa expectativa. Essa é a nossa esperança. Lembra, por uma obra realizada que acabamos de comemorar, pelo Senhor na cruz, por você e por mim. Aguarda muitos filhos a sua glória. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, foi muito impactante essa conferência, tanto que o Rodrigo Abarca falou, quanto que o Cláudio Calov, que o irmão Wilson compartilhou, e o Bonelli também. Mas eu queria deixar com os irmãos uma coisa que o Bonelli falou, irmãos, que me ajudou muito, todos me ajudaram. Eu ganhei demais nessa reunião, pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiz um resuminho aqui, irmãos, porque eu tenho a tendência de, quando eu levanto para compartilhar alguma coisa, dar branco. Então, eu vou ler para ver se eu consigo passar para os irmãos aquilo que eu ganhei e que está no fundo do meu coração. Vamos ver Mateus capítulo 4:4. Então, o irmão, ele falou sobre vários assuntos, mas ele falou sobre esse assunto, o relato da tentação do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ler, capítulo 4, a partir do versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocando sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, irmãos, ele fala que o Senhor Jesus sofreu 3 golpes. O Senhor Jesus, ele foi tentado durante 40 dias. Porém, no 40º dia, houve uma investida final no corpo, na alma e no espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Do Mateus de capítulo 4, de 1 a 4, ele vai falar sobre o ataque no corpo. O que acontece aí? A palavra diz: não só de pão viverá o homem. Aqui o Senhor Jesus, ele está apontando para a sua humanidade, em total dependência de Deus. Isso também está registrado em Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da palavra, da boca de Deus, viverá o homem. Então, primeiramente, o Senhor recebe, ele é atingido aí severamente no corpo, né? E aqui o Senhor Jesus, ele é um homem, irmãos. O Senhor Jesus, ele não usou o poder divino dele para enfrentar essa tentação. O Senhor Jesus o enfrentou como homem, 100% homem, 100% Deus, certo? E aí, porque o Senhor Jesus, aqui o Senhor Jesus enfrenta Satanás como um homem, em tudo semelhante aos irmãos na vida humana, conforme está escrito em Hebreus 2:17, né? Que em tudo o Senhor Jesus era semelhante a nós, para saber socorrer os que lhe aproximam dele. E
É nessa condição de homem que o Senhor Jesus enfrenta essa tentação, né? Aqui o Senhor Jesus, ele está com fome, irmãos. Durante esses 40 dias, né, ele estava jejuando. E quando Satanás chega ali no 14º, no 40º dia para tentar ele estava com fome. Ele tinha um corpo palpável, um corpo frágil, um corpo vulnerável. Ele é o Cristo que tem fome, ele é o Cristo que tem sede. Ali naquele momento, ele é o Cristo que tem angústias, que tem sofrimentos, que tem aflições das mais íntimas, das mais profundas. Ele não era um super-homem, ele estava ali como um homem. Aqui também são expostos os ardis de Satanás, na fragilidade do corpo do Senhor Jesus como homem. Ali estava Satanás tentando ele. Satanás manda o Senhor transformar pedra em pães. E aqui fala, se és o Filho de Deus, mas na verdade o Bonelli diz que é porque és o Filho de Deus. Porque és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque és o Filho de Deus, faça provisão para você mesmo. Porque és o Filho de Deus, faça provisão para si próprio. E com isso, Satanás quer quebrar a confiança do Senhor na total dependência de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando o Senhor Jesus responde, não só de pão viverá o homem, Satanás, ele diz, você é o Filho de Deus. Você é o Filho de Deus. Porque aqui ele fala, se és o Filho de Deus, né? Mas Satanás está dizendo, você é o Filho de Deus. Porque você é o Filho de Deus, faça esses pães transformar, essas pedras transformar em pães. Mas o Senhor Jesus diz, eu te enfrento como homem, não como meu poder divino. Eu te enfrento como homem. Porque se assim não fosse, irmãos, nós não teríamos um Salvador nenhum se tivesse enfrentado ele no poder divino. Porque o Senhor Jesus enfrentou Satanás como homem. Hoje nós temos um Salvador maravilhoso. Bom, depois Satanás vem com um golpe na alma do Senhor Jesus. O Senhor Jesus sofre um golpe na alma. É do versículo 6, né? Que ele manda o Senhor Jesus, se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar. Outra vez, ele está falando, você é o Filho de Deus, você é o Filho de Deus, porque você é o Filho de Deus, atira-te abaixo. Aqui o inimigo está atacando a confiança do Senhor Jesus ao Pai e diz, seja espetacular, saia do corriqueiro, seja extraordinário, faça maravilhas, apronta, mostra para todo mundo que você é o Messias, pula, né? Atira lá embaixo, mostra que você é o Messias. É uma tentação para Jesus agir por si mesmo, ao invés de depender do Pai. Ele queria que o Senhor Jesus mostrasse que ele era o Messias. Está tentando ao Senhor Jesus para mostrar que ele era o Messias. O inimigo, então ele cita o Salmo 91, irmãos, para atacar a confiança do Senhor Jesus, porque o Salmo 91 é um salmo da confiança. Então, porque esse Salmo 91 é um salmo da confiança. Então, ele fala para o Senhor Jesus, atira-te daqui. Mostre que você é o Messias, tentando atacar a confiança do Senhor Jesus. Atira-te daqui abaixo, porque está escrito, Salmo 91, 11. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem. Mas só que Satanás omitiu. Em todos os teus caminhos foi omitido. Olha aí para vocês verem. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Mas no Salmo 91 fala que em todos os teus caminhos, né? Por que ele omitiu isso? Porque esse não era o caminho para o Senhor Jesus. Atirar lá embaixo. Esse não era o caminho de Deus Pai para o nosso Senhor Jesus. Então, ele omite essa parte.
em todos os teus caminhos. Aí então o Senhor Jesus responde: também está escrito. Essa frase é muito importante. Também está escrito. Também está escrito. O irmão nos encoraja a memorizar a palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus respondia a Satanás tudo baseado na palavra. Ele teve que aprender as escrituras. E ele respondia a Satanás tudo com a palavra de Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo, ele não sabia, mas depois ele veio ver isso. Que o Senhor Jesus, ele tinha um coração de vida oculta. Nada de aparecer ser o centro das coisas. Nada disso com o Senhor Jesus. Nada de ser o foco das multidões. Nada de ser espetacular. Nada de ser extraordinário. Nosso Senhor Jesus tinha um coração de vida oculta, de simplicidade, de humildade, de amor, de compaixão, de misericórdia. E não dá para descrever, né, irmãos? A beleza do Senhor Jesus. Então, Satanás queria com isso dizer: mostre que você é o Messias, sempre atacando ele, na confiança. Né? E esse golpe na alma do Senhor Jesus, Satanás fez, irmãos, que eu até, irmão, viu, citou, sobre o Império Romano. Satanás levou o Senhor Jesus a Jerusalém, a cidade santa e ao pináculo do templo. Em Jerusalém, a cidade santa e ao pináculo do templo. O diabo levou o Senhor Jesus nesses 3 lugares. Provavelmente foi por uma visão, foi num êxtase, numa vertigem. E naquela vertigem, o Senhor Jesus, ele vê a cidade santa, ele vê o pináculo do templo, e num relance, isso provocou um golpe na alma do Senhor Jesus, porque ele vê tudo aquilo. E provavelmente seria o Império Romano, para ele ver a beleza do Império Romano, que o irmão Wilson acabou de falar, que era o império que ninguém tocava nele. Então, aí o inimigo vai e ataca o Senhor Jesus. O terceiro golpe é no espírito do Senhor Jesus. A terceira tentação. Então, Satanás leva o Senhor Jesus a um monte, em um relance, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. O que é os reinos do mundo? Que seria provavelmente, nessa parte aqui, que provavelmente seria o Império Romano. Todo o poder do, entre aspas, inquebrável poder romano, né? E ele leva o Senhor Jesus e mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Adoração, irmãos, é uma questão primordialmente, essencialmente espiritual, como diz o Senhor: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor então responde: arreda-te, vai-te, agora vá para trás, vá para longe, porque o assunto está terminado. Porque somente ao teu Deus adorará e servirás. Aí, em Isaías 99, 6, que diz que ele será o maravilhoso, Deus conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Alguém pode me ajudar e pegar Isaías 9, 6? 9, 6, que fala todo sobre Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas lá no finalzinho tem uma última palavra quem vai reger. Pode ler, irmãos. Ele está jogando tudo isso aí na humanidade do Senhor Jesus. Isaías 9, 6. Isso. Ele está sobre o seu som e o seu maravilhoso. Deus fonte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pai inicialmente o seu poder, da paz sobre a autoridade, sobre o seu para estabelecer lembrando do direito e a justiça. Então, Satanás está jogando no Senhor Jesus como homem.
Você não é o Deus conselheiro? Você não é Deus forte? Você não é Pai da eternidade? Você não é príncipe da paz? Faça maravilhas. Mas aqui no final do versículo está dizendo, o Senhor Jesus não vai fazer isso pelo próprio caminho dele. É o zelo do Senhor dos Exércitos que fará isso. É total dependência do Pai que vai fazer isso. Então, o Senhor Jesus, ele responde, arreda-te, né? Já falei, arreda-te, vai-te, porque vai para trás, vai para longe, porque o assunto está terminado, porque somente ao teu Deus adorará e servirás, né? Então, quando nós lermos esse texto aqui de Isaías, à luz da tentação do Senhor Jesus, nós vamos compreender que o inimigo está fazendo, ou dizendo, né? Você não é o Messias? Você não é aquele que Isaías diz que é o príncipe da paz? Você não veio com a missão de abençoar a humanidade? Não é para isso que você veio? Então faça isso. Faça isso. Mas não era o Senhor Jesus homem que ia fazer, era o Senhor Jesus homem, mas na total dependência do Pai que ia fazer isso. Então, Satanás diz, então todos esses reinos eu te darei para que você cumpra a sua missão, só tentando o Senhor Jesus, tentando a confiança do Senhor Jesus. Para que você cumpra a sua missão, para que você abençoe a humanidade, para que você abençoe a humanidade com paz. Mostra para eles para o que você veio, não foi para isso que você veio? Porque você é o Messias, eu te darei toda a glória deles, se prostrado me adorares. Mas, irmãos, é o zelo da casa do Senhor que fará isso. Então, o Senhor não assumiria esse reino ali por meio de atalho. Ele sabia que assumiria o seu lugar de governo de todos os reinos do mundo pelo caminho da cruz. Nenhum atalho, somente pelo caminho da cruz. O Senhor Jesus ia assumir esse reino. Nós podemos dizer que o amor de Deus era o cerne da vida desse homem, Jesus de Nazaré, o nosso Redentor. O Senhor Jesus, ele nunca usou o poder divino para viver como homem, para fazer provisão para si próprio. Ele fez provisão para os outros, mas para si próprio ele nunca fez provisão. Então, irmão, ele concluiu com essa parte aqui, olha, a primeira tentação, quando Satanás tenta o Senhor e manda ele transformar as pedras em pão, ele fala, Deus é bom e o seu amor me suprirá, sem que estas pedras precisem ser transformadas em pão, e sem que eu faça provisão para mim mesmo. Quando Satanás ataca o Senhor Jesus na alma, o Senhor Jesus quis dizer o seguinte, Deus é fiel, seu amor me guarda. O Senhor Jesus não ia tentar a Deus saltando daquele pináculo do templo. E na terceira tentação, que é no Espírito, o Senhor Jesus está querendo dizer, Deus é suficiente, o seu amor me basta. Nada de reino desse mundo, nada de glória desse mundo, a troco de um caminho que não fosse o caminho de Deus para ele, que é o caminho da cruz. Né? Que eu ganhei, eu passo para os irmãos que o Espírito Santo possa ganhar o coração dos irmãos também. Obrigado por todas as coisas sobre ele, igual aos irmãos. Amém. Obrigado. Floresceu, sim, floresceu de uma vez por todas. Amém. Senhor, nós podemos vencer a tua vida. Amém.